Redação Tropical. Bom, de volta com o nosso Redação Tropical nesta manhã de terça-feira, agora com a nossa entrevista do dia. Tiago Madureira, advogado, especialista em direito do consumidor, conosco aqui, ao vivaço, é assim mesmo, né, Tiago? Rapaz, tem tanto botão nessa tela aqui, nessas mesas aqui, que eu tô com medo até de encostar em alguma coisa. Muito moderno os estúdios, graças a Deus. Às vezes Quem sabe faz ao vivo, né? Às vezes a tecnologia nos prega uma peça, vai. Se fosse eu, tinha levantado e saído correndo. Olha só, Tiago, você tava fora aí, né? Menina, fui dar uma volta, fui fazer um intercâmbio, na verdade, né? Atrás de mais conhecimento, fui fazer um curso, fiquei fora aí quase 2 meses, graças a Deus, mas terminei o curso. Com muita luta, muito estudo, muita dedicação, mas agora estamos de volta, né? Porque os boletos não pararam de chegar, não. Claro, né? A porta lá de casa tá até entupida. E quando a gente fala de direito consumidor, tem assuntos tão amplos, né, pra gente abordar. Exato. Inclusive, vamos começar falando de viagens, né? Isso, aí eu posso falar até com um pouco de propriedade, que é muita coisa que acontece comigo também, né? E a gente consegue ver todos os dias aí na justiça e até notícias e propagandas também a gente vê acontecendo muitos problemas, né? Então a gente tem que ficar bastante esperto para que a gente saiba até mesmo o que fazer. Exato. Por exemplo, igual, a gente passou aí um período que é Dia dos Namorados, mas lembrando que nós temos feriado agora e muita gente emenda, né? Exatamente. Assim, na quinta-feira, aí pega aí sexta, sábado, domingo. O pessoal compra muitos pacotes de viagens. Sim. E é importante esclarecer algumas dúvidas, né? Quais as principais orientações quando a pessoa faz um contrato de um pacote de viagem? Então, a primeira coisa é a gente saber de quem que a gente está comprando, né, Mayra? Porque antigamente começaram a surgir várias empresas com muitas promoções mirabolantes e a gente acabava vendo assim que estava bom demais para ser verdade e o negócio se demonstrou que ele foi quase que uma pirâmide aquilo, né? Então várias empresas que vendem pacote de viagens começaram a quebrar e etc. E daí a gente tem que ter um cuidado redobrado para saber de quem que estamos comprando e saber realmente se aquela empresa é uma empresa idônea e se aquele produto vai ser entregue. Nossa, mas como é que eu vou saber isso? Gente, hoje tem tanto jeito de pesquisar na internet, de tantos sites que fazem pesquisas. E outra coisa, os hotéis que são ofertados nesses pacotes de viagens, eles são informados previamente e devem ser informados previamente. Uma coisa simples que você pode fazer é entrar em contato com a acomodação e saber deles se eles de fato fazem parte daquele pacote. Entendeu? E deixando claro aqui que não é um mau negócio comprar um pacote de viagem, não, sempre é um bom negócio. Agora, saber de quem que tá comprando para que não caia num golpe. Sim, a credibilidade que aquela empresa passa, né? Exato. Eu, por exemplo, tenho as empresas que eu sempre viajo com elas. Sim. Né? E assim, quando é desconhecido, eu olho muito assim também as pessoas que indicam. Isso, deu certo. Né? Exatamente. Então, uma coisa experiência também, é importante. As pessoas hoje vão muito na onda de influenciadores, né? Sim. E aí a pessoa quer vender ali, tá sendo paga para fazer aquela propaganda. Então alguns cuidados são importantes, porque tem gente que acaba caindo em golpes aí. Sim. Né? Gente, e saibam que propaganda, a pessoa que está fazendo aquela propaganda, ela não é responsável pelo produto, entendeu? Apesar dela estar colocando o nome dela e fazendo aquilo, ela não, se der algum problema no seu hotel, você pode ter certeza que não vai ser o fulano de tal que fez a propaganda que vai lá resolver esse problema, não. Com certeza. Então, saber o que você está fazendo é muito importante. Então pesquise antes, entre em contato com a acomodação. Escuta, eu tô comprando um pacote de viagem da empresa tal, vocês conhecem essa empresa? Porque não é uma empresa aleatória que vende, né? Entendeu? Então você não deixa disponível o seu hotel, a sua acomodação para qualquer empresa vender. Então você se cadastra numa empresa. Né? Você faz uma parceria com aquela empresa. E feita essa parceria é que essa empresa passa a ter direito de vender os seus pacotes. Então, quem está vendendo sabe, né, que aquela empresa, aquele hotel sabe que aquela empresa está vendendo. Então, ele pode te confirmar essa informação. E principalmente a questão de preço também, né, Tiago? Porque não há milagre, né? Não tem como existe, fechar. Não tem como. Você faz uma pesquisa aí, você tem uma viagem, vamos dizer aqui, vamos falar agora em tempo de frio, vamos supor Gramado, né? Certo. No Rio Grande do Sul. Aí você tem aí uma empresa que cobra 2.000, 2.000 e pouco. Aí você tem uma empresa que cobra ali 3.000, tem uma empresa que cobra 2.500, 2.700, todo mundo parelho ali, coisa de 100, 150 mais barato. Aí chega um que fala que faz por 1.500. Como é que fecha essa conta? Eu costumo falar que o fiel da balança aí é a regra dos 3, sabe? Se for até 3 vezes mais barato ou 30% mais barato,
até mais do que 30% mais barato, na verdade, você pode começar a suspeitar. Porque não tem como. A conta simplesmente não fecha, entendeu? Você pode fazer uma pesquisa para ver o preço da passagem aérea, para saber se aquilo funciona realmente. Porque se você vir lá que você está olhando a passagem para o mesmo período, na mesma companhia aérea, e só a passagem está R$2.000, como é que ele está te vendendo passagem, hotel, aéreo, não sei o que, por R$2.500? Não tem condição. Entendeu? É uma conta que não fecha. Então você tem que fazer esse cálculo, ter uma noção, saber que você consegue comprar mais barato sim, em agência. Não estou aqui querendo demonizar as agências, pelo contrário, eu sou um cliente de agência, eu compro sempre de agência. Esse pacote, esse último intercâmbio que eu fiz através de uma agência, entendeu? Porque inclusive sai mais barato que se eu fosse fazer tudo sozinho. Então, são coisas que você tem que tomar cuidado para que você não caia, né, num golpe, achando que está fazendo um excelente negócio. Porque ao invés de pagar R$2.500 para viajar, você está achando que está pagando R$1.500, mas você está perdendo R$1.500, entendeu? Então, procurar as histórias, procurar na internet, ver a fama dessa empresa, ver a reputação e tal, e saber filtrar também, né? Porque hoje o caboclo vai lá, escreve qualquer coisa na internet, dá uma nota ruim para a empresa e acha que o que aconteceu com ele, às vezes nem foi problema da empresa, né? Às vezes atrasou um voo, atrasa mesmo, porque teve um defeito num outro avião lá que travou a pista, o voo atrasou 1 hora. Então assim, mas isso é culpa da operadora? Não. Isso é culpa da agência? Também não. Então filtrar essas informações, né? Saber o que o cara tá reclamando, se de fato ele tá falando a verdade, a razão. Agora, se tiver um monte de notas negativas, né, de pessoas contando mais experiência, é óbvio que é um sinal de alerta imediato. E às vezes o próprio consumidor cai nesses fraudes e golpes aí por ele mesmo. Porque, vamos lá, a pessoa empolga na hora que vê um valor muito em conta de uma viagem. Ela, nossa, olha só, tal lugar assim, por esse valor tá muito barato, que vale a pena. E já começa a empolgar ali e não presta atenção, não busca saber de verdade o que tá por trás, né? Não busca saber as regras e tal. É algo que acontecia rotineiramente também, era a pessoa comprar nesses pacotes de viagem que são vendidos como datas flexíveis. A data flexível nada mais é do que ela não tem a obrigação de te entregar aquela data. Inclusive, quando você quer marcar uma viagem com data flexível, que são datas mais baratas, não são altas temporadas, você tem que dar 3 datas para eles. Entendeu? Para eles tentarem te encaixar em uma daquelas 3 datas. Inclusive, saiba que se você tem uma data pré-determinada que você tem que viajar, procure um pacote de viagem sim, etc. Mas não marque, não faça data flexível. Porque se tiver de desmarcar um voo de alguém, o primeiro a ser desmarcado vai ser você. Né? Que foi porque comprou aquilo mais barato, etc. Se a procura aumentar subitamente, né? Para determinado local, então a primeira pessoa que vai ter o voo desmarcado vai ser o seu. Então viajar com data flexível, se você quer ir a um lugar só porque você quer ir nele, ótimo, excelente. Fala assim, meu sonho é conhecer, sei lá, nem sei se existe, mas deve ter, né? Pacote para Aparecida do Norte. Quero ir para Aparecida, quero ir no Santuário de Aparecida, etc e tal. Então você tem um sonho de lá? Sim. Agora, beleza, então você pode procurar um pacote e ver a data que eles te derem lá e que você vai conseguir encaixar. Você é um profissional liberal, às vezes você é aposentado e tal. Então você consegue fazer essa viagem. Agora pensa, se você tem 1 semana de folga, do dia tal ao dia tal, você precisa de viajar naquela data e você vai comprar um pacote flexível, não faça isso. Aí você vai comprar, ele desmarcou. Eu falei assim, mas tá lá no contrato que ele pode desmarcar. Você sabe aquele contrato que a gente não lê? É lá que tá escrito isso. É o famoso a letra miúda, né? Mas a gente não lê, a gente não procura saber os detalhes. Entendeu? Qual que é a forma de entrega, qual que é a forma de marcação, qual que é a data e etc. Por isso que às vezes é mais interessante você fazer uma viagem de ônibus, dependendo para onde for. Entendeu? Procurar uma empresa idônea com um ônibus bom, que você sabe que vai fazer uma viagem confortável e tal, é muito melhor, porque o ônibus ele não tem essas intempéries, né? Pode chover, pode fazer sol, pode ser de noite, pode ser de dia, que o ônibus ele não tem esse problema de não decolar, né? É verdade. O ônibus vai sair. Então, ver uma viagem desmarcada de ônibus é muito mais raro. É muito mais raro, é difícil. Não estou falando que não pode acontecer, que também pode. Também procurar uma empresa idônea, saber se essa empresa tem ônibus reserva. Porque às vezes você compra de uma empresa muito pequena, ela faz um preço bom para você e tal. Só que a empresa só tem um ônibus. Se o ônibus estragar, o que você vai fazer? Você vai ficar na estrada esperando ele consertar. Entendeu? Então tem isso. Então saber como... E por isso que essa pergunta ela é
É uma pergunta até com uma resposta profunda, porque são muitas variáveis. Mas o melhor termômetro são as próprias experiências que os outros consumidores tiveram e eles vão poder falar. Já viajei nessa empresa, deu tudo certo, já fui mais de uma vez, porque tem gente que vai e volta, né? E costuma ir de novo. Eu lembro de um colega meu que ele sempre dizia que ele ia para Araxá, ele adora ir para o grande hotel de Araxá, e ele vai sempre, aí ele vai 2 vezes ao ano, ele vai, e ele sempre faz tudo com a mesma empresa e tal, costuma ser até as mesmas pessoas, mas ele gosta disso. Então, tá aí um negócio que você pode fazer, porque ele já está acostumado a fazer, está acostumado a comprar. Então, é uma situação... Tiago, eu tenho uma pergunta aqui, né? Até uma dúvida aqui, você falando assim sobre passagem aérea e se você compra um pacote desse que tem data fixada e tal, primeiro a cair é você, né? E tal. Recentemente, a atriz Ingrid Guimarães, ela estava num voo, né, da United, acho que era da United, American Airlines. American Airlines, isso aí. Voltando pro Brasil, e ela estava sentada numa cadeira e ela teve que sair, ela estava na classe executiva, e ela teve que sair porque uma pessoa que parece que estava na classe e deu problema numa poltrona dela, ela teve que ir para uma outra... Ela foi escolhida, foi sorteada, a cadeira dela foi sorteada, ela teria que ir para um setor aí da classe de turismo, né, econômico e tal. Enfim, ela foi reembolsada e tal, mas ela foi obrigada a sair. Inclusive, ela falou que não sairia e deu um chabu danado no avião. Até polícia iam chamar e tal, e ela foi crucificada porque atrasou o voo e tal. Isso é legal, isso? Bom, obviamente que aquele contrato que está ali entre as duas pessoas, que comprou o assento, né, e a pessoa que vai fornecer o voo, ele tem que ser respeitado, né? Existe a cláusula mais famosa, famigerada que existe no direito, todo mundo já deve ter ouvido falar numa expressão que chama pacta sunt servanda, que é um termo em latim, que eu detesto latim, inclusive, que é um saco, não serve pra nada. Mas o pacto deve ser respeitado. Então, aquilo que foi entabulado entre as partes, ele deve ser observado à risca, obviamente. Porém, toda vez que você se trata de uma concessão de um serviço público de transporte, seja ele de maneira for, porque a empresa que faz o transporte terrestre, ela é uma concessionária, ou seja, o Estado autorizou a ela a prestar aquele serviço. O mesmo jeito é barco e avião, mesma coisa. Daí, a pessoa que isso é uma informação importante que as pessoas não sabem. Mas aquilo ali, ele tem uma autoridade ali dentro que ele é um concessionário de um serviço público. No caso do avião, por exemplo, é o piloto, é o comandante do voo. É como se ele fosse o delegado daquele voo, entendeu? Então, o comandante, se ele falar que o avião não decola, se essa pessoa não sair, ele não decola. Entendeu? E aí todo mundo fica para trás. E aí essa autoridade tem que ser respeitada. E essa pessoa que foi prejudicada, obviamente, ela vai correr atrás dos direitos dela. Depois ela vai ser ressarcida, ela quer ser indenizada, ela vai procurar saber o que aconteceu. Porque você não pode, óbvio, isso é uma questão cristalina. Você não pode comprar uma passagem executiva e viajar de econômica. Entendeu? Agora, quais são os desdobramentos disso? Quais são o que a minha empresa vai me indenizar? O que ela vai me oferecer? De que forma que ela vai me compensar sobre isso? Entendeu? Então, óbvio que não é certo. Evidente que não é certo. Mas isso pode acontecer? Pode. E outra coisa, Kekel, vamos fazer uma diferença bem grande. Uma coisa é ser certo, ter direito, outra coisa é ser ilegal. A atitude da empresa aérea, ela não foi ilegal. Entendeu? Tem uma grande diferença. Ela traz uma quebra contratual, entendeu? É uma ilicitude, vamos dizer assim, né? Ela não poderia ter feito isso e tal, mas isso é diferente de ser ilegal e ser um crime, por exemplo. Não é, sabe? Tem um desdobramento e ela vai ter que assumir o BO dela, vamos dizer. Ela até relatou que ela foi ressarcida no mesmo momento. Ela, quando sentou, depois do chabu todo que deu, ela... Enfim, foi sentar na classe econômica. Ela recebeu um envelopezinho que tinha um valor aí em dólar, né? Referente ao que apagou. Exatamente, né? E em relação aí à classe econômica. Mas você acha que nesse caso aí, dessa empresa, ela, na hora de fazer o sorteio, ela não averigou e falou assim, aquela ali é brasileira, então
vamos mirar o canhão na brasileira, que é mais fácil a gente conseguir contornar. Porque se fosse um americano, talvez o cara criasse um chabu danado e o avião não decolar, porque o cara ia fazer valer o direito dele. Aí não seria sorteio, né? Aí seria escolha, é diferente. Agora, eu não sei se de que forma que foi, porque ela colocou na entrevista dela que ela acredita, tá? A Ingrid Guimarães acredita que por ela ser mulher, por ela ser brasileira e por ela estar sozinha, ela teria sido preterida nos seus direitos em razão disso. Que ela falou que se fosse um homem, que se fosse americano, né? E fosse branco, ele não ia sofrer o que ela sofreu, não teria acontecido com ele. Bom, eu sinceramente, no meu fundo do meu coração, eu não sei te dizer se essas companhias aéreas fazem mesmo um sorteio ou se eles escolhem alguém. Isso é o que a companhia aérea falou, que foi um sorteio e etc. E daí ficou a percepção da Ingrid Guimarães, entendeu? Inclusive eu acho, porque ela está no papel de ser uma pessoa pública, de ser uma atriz super famosa, e imagino que teriam outras mulheres no voo, imagino que teria outras mulheres brasileiras e imagino que outras mulheres anônimas, que nem famosas são. Ou seja, que poderiam ser mais fácil para a companhia aérea preterir o direito dessas pessoas que não são famosas, entendeu? Que não iriam aparecer no Fantástico. Porque isso deve estar acontecendo diariamente, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. E aí, ter acontecido com ela e servir de aviso e deu esse escarcéu todo porque ela é famosa. Não estou falando aqui nem defendendo a companhia aérea, Deus me livre, que isso jamais poderia existir. Eu acho que tem que obedecer à ordem das passagens e etc, entendeu? E quem comprou primeiro tinha que ter uma prioridade, sei lá, não sei o que aconteceu ao fundo. Mas eu acho que seria no mínimo temerário dessa empresa fazer isso com uma pessoa famosa, entendeu? Então, aconteceu isso com ela, mas eu não acho que foi uma situação exclusiva dela. Eu acho que isso acontece diariamente com várias outras pessoas e a gente não fica sabendo. São pessoas anônimas, né? A mulher famosa criou todo o estardalhaço, né? Isso, já aconteceu várias vezes. Quando eu estava vindo de um voo, só um caso rápido, aconteceu de um cidadão, ele separado eu estava vindo dos Estados Unidos, inclusive. E eu tava até um pouco receoso que eu tinha trazido uma guitarra e tal, e eu tava com medo de dar problema de eu passar com essa guitarra na alfândega e aquela confusão. E nisso, o rapaz que tava na minha frente, ele tava com um horário muito curto para ele pegar uma conexão para Curitiba. Isso eu tava em Brasília. Daí, ele queria passar e falou assim, dá licença que eu tô com pressa. E a Polícia Federal falou com ele, disse, olha, você vai parar porque eu quero olhar sua mala. Eu disse, não, mas eu não tô com tempo de você olhar minha mala. Eu falei, peraí, fera, isso aqui não é opção sua não e tal. A Polícia Federal simplesmente foi lá e tirou o cara do voo. Tirou o cara do voo. Ele não foi. Sabe o que aconteceu com o voo de Curitiba? Ele perdeu o voo. E daí pra frente, o que aconteceu? Ninguém sabe. Eu não sei. Entendeu? E eu vi isso acontecer. Agora, o que esse cara fez? A Polícia Federal pode tirar o cara do voo? Pode. Entendeu? A Polícia Federal pode cancelar o voo do cara e agarrar ele lá pra verificar a mala dele de cima e baixo? Pode. A Polícia Federal tá aí se ele vai perder o voo ou não? Não, nem aí. Então, assim, essas situações, quando se fala de uma concessão de serviço público, que existe uma regulação, uma agência reguladora por trás, que faz as regras e etc e tal, tem as resoluções da ANAC que são observadas, é isso que tem que ver. Entendeu? Porque ao que me parece, como especialista na área, pelo que eu vejo aí diariamente, e como eu viajo muito, eu vejo também isso acontecer várias vezes, eu não acho que ela foi privilegiada e aconteceu isso com isso, não. Pode ter o sentimento dela. O calo só dói no pé de quem aperta, não é isso? Não tem um ditado assim? Então, assim, ela sentiu isso, aconteceu isso com ela, e ela se sentiu fragilizada por causa da situação e tal, mas eu acho que é uma situação normal. Eu acho que acontece direto, entendeu? E, obviamente, que ela vai ser indenizada. Eu acho que se ela entrar... Ela falou que ia entrar com ação de indenização por dano moral e que ia doar o dinheiro que desse. E tudo bem. E ela tá certa. E tem que fazer isso mesmo. Mas eu acho que é uma situação que não é exceção, não. Eu acho que isso acontece direto. Pode acontecer sempre. Eu já vi gente que... Teve um cliente meu que foi tirado do voo porque ele era um anônimo. Tinha uma pessoa com o mesmo nome do dele lá. E... foi impedido de viajar porque o cara era procurado pela polícia, prenderam o cara, na verdade, viram lá que não era o cara. Nossa, é muita coisa, né, que acontece. Isso acontece direto. Kekel, vamos fazer um intervalo rapidinho? Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Daqui a pouquinho. Redação Tropical.
Olha, de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira aqui, recebendo aí o advogado, nosso amigo Tiago, que tá sempre com a gente aqui. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, Tiago, que agora recentemente a gente viu, foi até noticiado aqui, né? Com a gente no nosso Instagram também e tal, de compras aí, mais uma vez, de compras online e tal. E produtos eletrônicos que a Anatel estava fazendo uma fiscalização muito rigorosa, inclusive aqui em Minas, ela em alguns galpões aí da própria, dessas empresas aí de venda online, né, famosas aí, que não vai fazer propaganda aqui e tal, e ela andou fazendo uma vistoria e recolhendo aí. Como, por exemplo, assim, se eu compro um aparelho eletrônico desse que não é homologado pela Anatel aqui no Brasil, e ela fiscaliza e apreende, né? Não fica, retém aí. Quem é que paga essa conta? Bom, Tiago, depende da hora que isso acontece. Por quê? Você tem que ver se a pessoa que vendeu, por exemplo, fala que esse aparelho ele é liberado no Brasil ou não, se ele é homologado ou não. Se você descobrir posteriormente a compra que ele não era homologado, você pode desistir da compra e pedir a devolução do seu dinheiro e ficar com devolver o dinheiro e não ficar com o produto. Pronto. Se você aceitou o produto, você sabe que ele não é homologado, você não questionou se ele é homologado ou não. Se você aceitou ele no estado que ele se encontra, usou, está usando e etc., você assume o risco. Entendeu? Porque o certo é que o consumidor procure e só compre e só adquira produtos que sejam homologados pela Anatel. As empresas não podem vender produtos que não são homologados pela Anatel. De outro modo, a Anatel também deve criar mecanismos aptos a fazer com que esses aparelhos que não são homologados, que eles não funcionem e que eles não entrem no Brasil. Por isso essa fiscalização. Então, se você comprou e sequer recebeu, obviamente vai ser cancelada a compra. Se você comprou e devolvido o dinheiro, óbvio. Se você comprou, tá no galpão da empresa e foi barrado lá e foi devolvido, do mesmo modo, você não tem que fazer nada, eles têm que te devolver o dinheiro. Então depende. Se você comprou, recebeu o produto, por que eu tô falando isso? Porque você pode ter recebido o produto, tá usando ele e ele parar de funcionar subitamente. Entendeu? Não é só o fato de comprar e pagar, né? Você tem que comprar, pagar e saber se aquele é um produto de procedência. E porque tem as regras do país que todos nós estamos sujeitos a ela. Então, isso é uma lei. Então, você só pode usar... Você pode usar aparelho celular? Sim. Toda pessoa pode usar aparelho celular? Sim. Toda e qualquer pessoa tem o direito de ter um aparelho celular? Sim. Desde que ele seja homologado pela Anatel. Entendeu? E por que fala isso? Por que ele é homologado? Porque a Anatel, ela, como é a agência reguladora, ela cria os critérios técnicos que sejam suficientes e aptos para aquele aparelho funcionar corretamente no Brasil. E não interferir nos nossos sistemas, porque cada país tem um sistema diferente. Nós estávamos até conversando em off aqui mais cedo sobre a criação de rádio. Se você tem um aparelho desse que opera numa frequência diferente das que são homologadas pela Anatel, ele pode influenciar no sistema aqui da Rádio Tropical, por exemplo. Ele pode atrapalhar as emissões da rádio, que também é homologada pela Anatel. Uhum. Vocês podem transitar dentro das suas ondas de rádio aqui, fora daqueles gigahertz que vocês têm a concessão para fazer? Não podem. Entendeu? Do mesmo jeito que um aparelho não pode funcionar assim. Do mesmo jeito que um aparelho, um drone, ele só pode voar até X metros de altitude. Por quê? Para ele não bater no avião e no helicóptero. Entendeu? Então não adianta você querer ir lá e comprar um drone, ainda mais em tempos de guerra, gente, vamos combinar. Mas você não pode chegar e comprar o drone que você quiser que voa a 4 km de altura. Entendeu? A Anatel não homologa isso? Não. Eu falei, por quê? Porque, então, São Paulo é a terceira maior cidade do mundo, com o maior número de helicópteros no mundo. É São Paulo. Imagina se você libera nisso aí um dronezinho de um menino de 14 anos que tá ali simplesmente querendo fazer uma imagem à toa, né, querendo voar na cidade, e aquilo derruba um helicóptero. É. Porque você sabe qual que é a consequência de um drone de bater na hélice de um helicóptero? Eu não sei. Mas pode vir a causar um acidente de um helicóptero? Beleza. E se tá lá, morrem 6 pessoas dentro de um helicóptero por causa de um drone? Então, assim, tudo tem que ser observado e o negócio, o buraco é muito mais embaixo. Então, por que, Thiago, que você tem que ter o telefone celular com homologado e com essa banda de frequência que ele opera? Porque, por exemplo, ele pode influenciar, se você não tiver um telefone que esteja homologado, que ele está fora dos parâmetros definidos, ele pode influenciar no rádio comunicação de uma ambulância que está salvando uma vida.
A ambulância vai pegar a frequência do seu telefone. Ao invés dele ouvir a polícia ou ouvir a família que está lá pedindo socorro, ele vai ouvir a sua conversa com a sua vizinha. Entendeu? Então são essas situações que são observadas, porque o buraco ele é muito mais embaixo. Então toda vez que a gente fala que quando um produto está liberado, que ele está homologado, não é? Ele tem muita coisa por trás. Vale dizer, por exemplo, até uma questão do café. 4 marcas de café, eles foram tiradas do mercado. Sim, por causa que estava sendo... Porque ele nem era café. Exatamente. Ele não tinha o grão de café, cara. Tinha palha. Tinha palha, serragem, casca e um aromatizante. Os caras jogaram um negócio químico que eles fizeram lá que não era café, que era 1/3 do preço, e estavam vendendo como se fosse lá uma bebida de café, uma parada assim. Entenderam? Então, assim, o negócio, o buraco é lá embaixo. Por isso que existem os órgãos e as agências reguladoras que fazem com que nós só possamos comprar produtos que estejam certificados e homologados. E aí a gente volta lá no brinquedo. Você lembra do negócio do Inmetro? Uhum. O brinquedo. Do símbolo do Inmetro. Do símbolo do Inmetro. Tem que ter, porque o Inmetro foi lá, testou aquele brinquedo, eles fizeram um teste, a empresa que quis vender pediu autorização, o Inmetro testou e falou assim, é seguro. Uhum. Porque senão você vai pegar um produto lá que não tem selo do Inmetro, que não tem data de recomendação de uso para o menino, você compra para sua criança de 3 anos, aí eles soltam uma peça, o menino leva até 3 anos, ele leva tudo na boca, ele engasga e morre, e aí? Agora, só aproveitando para a gente fechar, Thiago, você citou sobre a questão da mercadoria, inclusive recentemente a Anvisa retirou do mercado um produto da Colgate, que estava causando umas consequências em algumas pessoas, uma certa marca ali da Colgate ali estava causando prejuízos. Neste caso, a pessoa prejudicada, né, a partir do momento que ela relata isso, comprovado, quais são os direitos dessa pessoa? Ele tem vários direitos. Primeiro, se ele tiver tido um problema de saúde, tiver algum gasto contra isso, tudo que ele tiver gastado tem que ser ressarcido para ele em dobro. Isso está lá no Código de Defesa do Consumidor, entendeu? Porque no Código de Defesa do Consumidor, também no artigo 6º, está lá, são direitos básicos do consumidor. Direitos básicos que você não pode infringir, né? Saúde, segurança, etc, etc, etc. Então você não pode colocar no mercado um produto que ele te cause algum risco. E se você colocar um produto que te cause algum risco, a forma e os outros mecanismos que podem ser usados e quem pode consumir aquele produto. Exemplo clássico, cigarro. Cigarro faz bem? Não. Mas é permitido a venda? É. Então, sim, usa quem quer, mas tem que ter as advertências. Sim. É por isso que a caixa de cigarro é aquela caixa horrorosa. Sim. Entendeu? E mostra como que funciona. E traz os assim, riscos, eu acho que etc. é interessante porque a própria caixa faz uma propaganda contrária, né? Exato. Os riscos de causar câncer e tudo mais. Etc. Tem gente que não fuma ou que tem hipotência, como se fosse, né, ficar livre da hipotência, como se cada cigarro tivesse um problema. Mas aí, essas advertências têm de ser dadas no ato da homologação do produto e como que ela deve ser. Por isso que tem, gente, escrito não ingerir. Usar nos dentes. Você conhece alguém que engole? Você já ouviu falar alguma pasta de dente que foi feita para engolir? Não existe. Não existe. Entendeu? Então, assim, existe a forma correta de usar qualquer produto tem a forma correta de usar. E para isso que existem as agências reguladoras e os órgãos de fiscalização são filtrados os produtos por estes órgãos, né? E direcionados para as pessoas da mesma forma. Do mesmo jeito que existe a Agência Nacional de Telecomunicação, a de Transporte, a que fiscaliza a questão dos pacotes, né, que a gente falou mais cedo. Existe a NTT, que libera aquela empresa para aquele ônibus viajar ou não. Sim. Então, assim, tudo isso é analisado. Então, por Muito isso bem. que você tem que comprar de pessoas e empresas certificadas. Felizmente, nosso tempo já se esgotou. Mas já estamos extrapolando. Mas eu queria ter uma pergunta, uma curiosidade aqui, né? Eu não podia deixar passar batida, aproveitar aqui. Você passou essa temporada, né, na Europa, em Londres, né? Teve na Inglaterra e tal, fazendo o curso. O que é diferente em relação aos direitos do consumidor aqui e lá? Rapidamente, Thiago. Nossa, muita coisa. Cada lugar tem... Por exemplo, o que me deixou mais impressionado em Europa toda é o direito de trocar o produto, né? Que você tem 30 dias na Europa, em qualquer país. Eu fui na Alemanha, Inglaterra, Itália, em outros países, Escócia, etc. Lá você pode comprar o produto simplesmente porque você quer trocar. E você tem 30 dias para fazer isso. Detalhe, você pode usar o produto. Comprei um tênis, estou usando o tênis, não gostei do tênis no meu pé. Você tem 30 dias para ir lá e devolver.
Isso é louco. A gente não está acostumado com isso. O brasileiro ele tem que provar por A mais B que teve problema e etc e tal, sem contar que nem existe direito de troca no Brasil, né? Existe o direito de se arrepender da compra quando você faz isso fora do estabelecimento comercial. Então, uma das principais coisas que eu vi assim é o respeito com o consumidor. Você compra alguma comida e você não gostou de alguma coisa assim, eles perguntam, você quer tentar consertar, você quer que a gente refaça, ou você quer seu dinheiro de volta, ou você quer outro prato? Comida é assim. Entendeu? Eu falei assim, tô achando sem sal. Então, assim, você quer o sal ou você quer que a gente volte o seu prato pra cozinha? Entendeu? Então, assim, várias coisas são diferentes. Mas isso é uma questão muito cultural, né? No Brasil tem muito brasileiro. O brasileiro é muito esperto, entendeu? Então, o brasileiro, às vezes, ele vai tentar levar vantagem. Jeitinho brasileiro. Imagina, se for na época da Copa, o cara vai comprar a camisa do Brasil na Copa, vai usar durante a Copa, vai acabar a Copa e vai devolver a camisa. Se o Brasil não ganhar a Copa, ele fala assim, vou devolver a camisa. Se eu não gostei da camisa, Brasil perdeu, não gostei, vou devolver. Então é assim, mas lá é uma questão cultural, realmente. Muito bem. Obrigada, Thiago. Muito obrigado, Thiago. Viu? Gente, a nossa entrevista vai ficando por aqui, o Redação Tropical também. A Mayra volta ao longo da nossa programação com o nosso repórter tropical. E o Redação volta amanhã, né, Mayra? Isso aí, a partir das 9 horas. Para você que perdeu alguma coisa dessa entrevista, daqui a pouquinho vai estar no nosso portal tropicalminas.com.br a entrevista na íntegra. Valeu, gente! Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito som.